Uma decisão da justiça criou um verdadeiro quebra-cabeça para o futuro da cidade de Cotia. Mas como a gente chegou nesse ponto? E o mais importante, o que isso significa na prática? É o que a gente vai entender agora. Para a gente conseguir desenrolar essa história, nosso caminho vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, a decisão histórica que deu o pontapé inicial em tudo, depois o paradoxo bem confuso que ela criou, e ainda a gente vê a pressão na infraestrutura. Dá uma olhada nas finanças da cidade e, por fim, grande desafio daqui para frente. A justiça basicamente disse que grandes construções podem continuar, mas ninguém sabe o que a cidade vai ganhar em troca. Fica aquela dúvida no ar. Esse crescimento todo vai ser bom ou vai virar um problema? Então vamos lá, começando pelo começo. Para entender o rolo todo de agora, a gente precisa voltar um pouquinho e ver a decisão judicial que virou a mesa. O ponto de partida é esse aqui. O Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJSP, simplesmente anulou as leis que diziam como a cidade de Cotia deveria crescer. E o motivo foi bem sério, viu? Faltaram estudos técnicos para provar que a cidade aguentaria mais prédios, mais gente, e a população também não foi ouvida como deveria no processo. E por que um plano diretor é tão importante assim? Pensa nele como se fosse um manual de instruções de uma cidade. É ele que define onde pode ter prédio, onde é só casa e como as ruas, o esgoto e os serviços públicos têm que acompanhar todo esse crescimento. E olha, tudo isso aconteceu muito rápido. Essa linha do tempo mostra bem a correria. Num piscar de olhos, as leis que permitiam construir prédios mais altos foram criadas. Logo depois, questionadas, suspensas e, por fim, anuladas de vez. Agora a gente chega no coração do problema, porque a decisão do tribunal, ao mesmo tempo que consertou uma coisa, parece que criou outra, abrindo uma verdadeira caixa de Pandora. É aqui que está o paradoxo que deixa todo mundo de cabelo em pé. Presta atenção, de um lado a gente tem as leis que a justiça disse que eram falhas e por isso anulou. Do outro lado, as licenças para construir que foram dadas com base nessas mesmas leis falhas, essas continuam valendo. A justificativa é que a tal da insegurança jurídica, mas o resultado é essa contradição enorme. E o resultado prático de tudo isso? Simples, a cidade agora tem que lidar com prédios que foram aprovados seguindo um plano que a própria justiça já disse que estava errado. Basicamente, essas regras foram invalidadas porque não dava para garantir que a infraestrutura ia dar conta do recado. Mas os projetos que vão testar essa infraestrutura podem seguir em frente. E não estamos falando de qualquer construçãozinha, não. A grande questão aqui são os prédios com mais de 4 andares, coisas que as leis antigas que voltaram a valer não permitem. Isso significa uma mudança gigantesca no perfil da cidade, com muito mais gente morando em lugares que talvez não foram planejados para isso. Ok, com essa autorização para construir prédios com até 30 andares, a gente precisa falar sobre o impacto no dia a dia. Como é que a infraestrutura da cidade vai aguentar essa nova demanda que não estava nos planos? Os riscos aqui têm nome, é um nome que assusta: potencial degradação urbana. É o que acontece quando o crescimento chega mais rápido do que a capacidade da cidade de oferecer ruas boas, escolas e saneamento de qualidade para todo mundo. E o que isso quer dizer na prática? Bom, esse slide resume bem os riscos. É só imaginar mais trânsito no caminho de casa, mais dificuldade para achar uma vaga na creche ou na escola, uma pressão maior na rede de esgoto. Para quem vive na cidade, o resultado pode ser uma queda na qualidade de vida e, quem sabe, até desvalorização do próprio imóvel. Para entender se Cotia consegue encarar esses novos desafios de infraestrutura, é fundamental a gente dar uma espiada em como o dinheiro da cidade já está sendo gasto hoje. O valor é alto, mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Esse foi o total das despesas da cidade só nos 10 primeiros meses de 2025. É muito dinheiro, mas a pergunta é: como um orçamento desse tamanho tem folga para bancar os novos custos que não estavam planejados? Para saber, a gente tem que ver para onde essa grana já está indo. Esse gráfico aqui mostra os gastos principais. Educação está na frente com uma boa parte do bolo. Depois vem as obras de infraestrutura e saúde. O ponto é que qualquer nova necessidade por causa desses novos prédios vai ter que entrar na fila e disputar um espaço desse orçamento que a gente pode ter. Com o planejamento em xeque e as licenças valendo, a gente chega à pergunta final: como é que se resolve isso? E mais importante, de quem é a responsabilidade? Bom, qual é a saída? A responsabilidade agora cai no colo do Ministério Público e da Prefeitura. Eles já têm que assumir a liderança, ir atrás dos responsáveis pelos empreendimentos e exigir respostas. Algo como: ok, as licenças de vocês estão em pé, mas e aí? O que vocês vão fazer para compensar a cidade pelo impacto no trânsito e nos serviços? E no fim, a gente fica com essa pergunta que vai definir o futuro da nossa cidade. Como Cotia vai fazer para que esse crescimento seja benéfico para todos e não um fardo pesado para nós, os moradores? A resposta para essa pergunta é a que vai moldar a cidade nos próximos anos.